Olá pessoal, alunos do sétimo ano do município de Cascavel. Eu sou o professor Oséias Oliveira, certo? Vou aqui gravar essa videoaula para auxiliar vocês no capítulo 8, né? Na segunda parte do capítulo 8, onde nós vamos falar de mamíferos, tá certo? Gosto de colocar aqui a página para vocês ficarem bem antenados da parte do livro, né, onde vai estar esse conteúdo, tá bom? Na primeira parte, né, foi falado sobre aves, tá certo? Vertebrados, aves, né? E agora vamos falar de vertebrados mamíferos, tá ok? Vamos lá. Deixa eu passar aqui para frente. Passou um pouquinho. Não custa nada a gente relembrar aqui um pouco sobre o novo coronavírus, certo? Um vírus que veio da China, né? Então, os sintomas são muito parecidos com os da gripe, a transmissão também, e a prevenção, a parte bem importante para todos nós, é sempre manter as mãos limpas, né? E tomar cuidado nessa questão do contato, tá ok? Vamos entrar aqui no conteúdo específico, mamíferos, né? Mamíferos, gatos, ratos, cachorros, bois, porcos, baleias, seres humanos são exemplos de mamíferos, certo? Nós somos considerados animais também, né? Animais racionais e estamos no grupo dos mamíferos, tá certo? Somos vertebrados, né? Como eles também, os outros animais, que respiram por pulmões e possuem características distintas dos demais vertebrados, né? Nós somos diferentes dos peixes, por exemplo, dos répteis, dos anfíbios, né? Das aves, certo? Porque nós possuímos algumas características como mamíferos, né? Que nos faz diferentes dos demais. Por exemplo, pelos, certo? Na superfície do corpo, glândulas mamárias. Os filhotes são nutridos pelo leite, né, materno, né, produzido nas mamas da mãe. Vocês podem observar aqui, ó, essas quatro imagens aqui bem bacana, certo? E vamos dar sequência aqui, ó. Os mamíferos, eles apresentam formas variadas de locomoção, ou seja, de andar, de se locomover no ambiente que eles vivem, certo? Aí aqui, nós seres humanos, nós andamos, certo? Já o morcego, que também é um mamífero, né? Embora ele voe, a forma de locomoção dele é voar, mas ele é um mamífero sim, tá bom? Se você não sabia, agora você fica sabendo que o morcego faz parte do grupo do mamífero. Os coelhos saltam. Aí você pode perguntar também, tio, mas o coelho não anda? Anda sim, mas a sua forma, né, predominante, ele salta, né, até mesmo para se defender mais rápido dos predadores. Então, frequentemente ele vai estar saltando e dificilmente ele vai estar andando, né? Certo? E golfinhos, baleias, o peixe-boi, né? Entre outros, nadam. Também são mamíferos. Observação: mamíferos marinhos, certo? Que nadam, ok? A forma de se locomover apenas em água, né? Nadando, certo? Vamos para frente. A reprodução dos mamíferos é uma parte bem interessante, tá certo? Bem bacana. E essa divisão em três grupos aqui, né? Tem a ver com a reprodução de cada grupo, né? Tem uma característica distinta aqui, mas todos são mamíferos, certo? Os placentários, né? Os marsupiais e os monotremados. Tá? Vamos ver como é as características, né, de cada grupo aqui na frente, na sequência, tá bom? Mas a gente já pode até observar aqui, ó. Essas imagens aqui já são de animais placentários, ou seja, nascem de placenta. Aqui são os marsupiais e aqui os monotremados ou monotremos, certo? Mas na sequência aqui a gente vai detalhar cada um. Os mamíferos placentários, o embrião ele se desenvolve no interior, né, da bolsa de líquido, ou seja, a placenta, dentro do organismo materno, da fêmea, certo? Esse embrião ele vai receber o oxigênio e os nutrientes necessários pela placenta, né, cordão umbilical,
E o que é para sair, né, o que não serve, que é gás carbônico e substâncias excretadas, ou seja, que não serve, pelo embrião também é passado para a mãe e a mãe juntamente vai colocar para fora, excretar, certo? Você pode observar aqui, ó, o elefante, né, e aqui o ser humano, né, um bebezinho aqui, um processo de placenta, tá certo? Mamíferos marsupiais, né? Os filhotes eles nascem um pouco prematuros, digamos assim, certo? Eles não nascem pronto, então eles não podem ir para o ambiente já ter contato com o ambiente direto. Eles vão ficar dentro dessa bolsa chamada marsúpio, certo? É uma bolsa que fica no abdômen, né? Perto ali, juntamente com os mamilos, né? Com da fêmea, onde os filhotes vão ficar guardadinhos, protegidos, se alimentando ali do leite materno, até eles poder ter contato com o ambiente, estarem mais, né, nutridos, tá certo? As espécies de marsupiais, em que a fêmea possui o marsúpio, o filhote se desenvolve sob o ventre da mãe, tá bom? Ele fica lá até ele ficar pronto para ir para um ambiente também. No caso aí de algumas mães que não tem o marsúpio, não tem a bolsa, mas ele fica tipo coladinho ali no abdômen dela ali também. É o caso dos gambás, né? Mais especificamente falando, tá bom? Vamos dar continuidade aqui, tem algumas imagens aí para vocês observarem. Os monotremados, certo? Existem pouquíssimas espécies desses mamíferos, porque eles põem ovos, são realmente raros, né? O ornitorrinco é um principal deles. Ele tem bico, é coberto de pelos, tá certo? Mas ele põe ovos e alimenta os filhotes através de leite também, né? Certo? Alimenta lambendo as glândulas mamárias aqui da fêmea, tá ok? Só uma observação aqui rapidinho, a gente vai voltar para dar algum exemplo aqui de marsupiais, né? De marsúpio, por exemplo. Nós temos o gambá, o canguru, o coala, cuíca, tá certo? São alguns exemplos que eu esqueci de comentar. Anatomia interna de mamíferos. Ó, você observa aqui um golfinho e um macaco chimpanzé, né? Estruturas diferentes, mas semelhantes, né? Ó, se você olhar, tem pulmão, fígado, tá certo? Coração e tal. São estruturas que os órgãos se assemelham um pouco, tá bom? Sistema digestório completo, né? Tal. Ok? E essa parte aqui do controle de temperatura corporal, né? Você já usou um termômetro para verificar se você está com febre? Eu acredito que sim, né? Aposto que sim. É bem comum no dia a dia a gente fazer esse tipo de teste. Olha como é bacana, ó. Nós, seres humanos, temos a temperatura constante ao redor dos 37 graus. Eu diria entre 36 e 37 graus, certo? E a febre ela é uma condição onde a temperatura ela está acima do normal, ou seja, 37,5 já é febre, tá certo? E isso é proveniente, né, essa febre, de algum resultado de alguma doença que a gente está, nosso corpo, então ela vai alterar a nossa temperatura ali, e, né, causando essa febre, tá certo? Observando aqui bem essa tabelinha aqui, ó, acima de 41 ou mais, hipertermia, né, já está um caso bem grave. 39, febre altíssima, né, alta. 37,5, febre, né, um pouco de febre já. 36 a 36, né, o tracinho 37. É normal, a temperatura que nem eu falei entre 36 e 37, tá bom? E 35 ou menos é hipotermia, né? Já está uma temperatura muito baixa, né? Baixíssima. Então, é esse tipo de controle aí do corpo. O controle da temperatura corporal ela também vem aqui numa classificação para os organismos. Por exemplo, os homeotérmicos apresentam temperatura regulada pelo próprio corpo, ou seja, constante. Aves e mamíferos, né? As aves mais ou menos 40 graus e nós 37 graus, né? Nós e outros mamíferos, tá bom? Psilotérmicos são aqueles animais que a temperatura vai variar de acordo com o ambiente, né? Se o ambiente está frio, ele esfria. Se o ambiente aquece, ele aquece juntamente.
Isso é característica de peixes, anfíbios e répteis, que são vertebrados, e também dos invertebrados, tá certo? Animais que não têm coluna vertebral. Aí o que, que a gente pode citar como vantagem dos homeotérmicos aqui, ó? A vantagem é que eles não dependem das oscilações do ambiente para manter a sua temperatura, né? Eles não dependem do sol, da chuva, etc. Eles já têm uma temperatura constante, certo? Aqui, ó. E aqui a desvantagem dos pecilotérmicos é que eles necessitam de fontes externas, certo? Para manter, né, o seu calor e conseguir realizar o seu metabolismo. Então, essa é uma vantagem desse e uma desvantagem desse que eu acabei de falar, tá certo? Para a gente finalizar aqui, um mapa conceitual tem no livro de vocês, certo? Bem bacana. Você vai observar aqui, ó, animais. Alguns possuem coluna vertebral e são denominados vertebrados, que inclui peixes, anfíbios, répteis, aves, mamíferos, que são homeotérmicos, certo? Esses daqui, ó, esses dois são homeotérmicos. Já esses aqui, ó, são vertebrados, mas são pecilotérmicos. Então, ó, a setinha vem para cá, tá bom? Do outro lado, animais. Alguns não possuem coluna vertebral, são denominados invertebrados e são pecilotérmicos, né? Os invertebrados juntamente com esses três grupos aqui de vertebrados, tá ok? Espero que dê para vocês entenderem o conteúdo. No mais, vá lá no livro, faça a leitura nas páginas indicadas, tente resolver as questões e peça ajuda aos seus professores caso não compreendam, né, alguma coisa das atividades, tá certo? Um abraço a todos, boa sorte, bons estudos, tchau, tchau.